Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando aqui desse clássico da literatura russa, né? Eu tive lendo essa obra aí no começo do ano e gostaria muito de compartilhar com vocês o prazer dessa leitura, né? Bem pessoal, essa obra aqui, né? Ela foi escrita aí pelo Lev Tolstói em 1886, ou seja, uma obra aí que já tem os seus 135 anos, né? E é um clássico absoluto da literatura russa, né? Eu já de cara, eu já super indico para quem quer começar a ler alguma coisa aí russa. E por que é que eu indico ela? Além de ser uma história fantástica, né? Que quando você lê aí num primeiro momento, você fica muito refletindo sobre aquilo que você lê aqui. É, ela é uma obra dessas russas, como é que eu diria, mais fininhas, né? Mais com menos páginas para você começar a ler alguma coisa russa, porque do próprio autor mesmo, se você pegar Guerra e Paz, né, que é bem conhecida dele, do Tolstói ou Ana Karenina, são obras que são aqueles calhamaços, né? Então aquilo às vezes, para quem não tem um costume da leitura, pode desmotivar. Por exemplo, essa minha edição, que é do selo Príncipe da Fenda Cultural, ela é uma edição muito gostosa de ler, porque é cartonada, tem um papel muito legal, assim, muito bom, que prioriza bem a leitura, aquela folha amarelada. E é uma obra que tem aqui por volta das suas 80 páginas, né? 80 páginas. Então, se você tira aí umas 3 horinhas pela manhã, ou à tarde ou à noite, você escolher um período seu, você consegue ler essa obra muito rapidinha, né? E é assim um excelente começo para quem quer ler alguma coisa russa, né? E o que trata a obra? Antes de a gente falar dela, eu preciso falar um pouco sobre o autor, né? O Tolstói aqui, porque eu acho importante de entender em que fase da vida ele escreveu e contextualizou essa obra. Então, quem foi aí o Tolstói, né? Ele é assim um grande monstro da literatura russa, tem diversas obras, né? Como eu já falei, as mais conhecidas que é Guerra e Paz, Ana Karenina, tem Confissões e outras mais, né? Ele escreveu diversos romances, escreveu diversas novelas e ele já muito jovem, né? Ele perdeu a mãe com. Ele nasceu em 1828, então, bem jovem, aos 2 anos ele perde a mãe dele, aos 10 anos ele perde o pai, ou seja, ele fica aí já muito cedo, já órfão. E ele é criado pela família, né? As tias, como ele é de uma família aristocrata russa, então ele teve acesso aí a uma educação bem de forma precoce. Aos 15 anos, o autor já estudou turco, russo, teve acesso também a estudar grego. Então, esse primeiro momento da fase dele, como todo jovem, né, de forma precoce, ele já estudou essas línguas, né, mais orientais e passou ali pela fase de universitária também. Teve aquela sua fase boêmia, né, que a biografia do autor disse que ele teve essa fase mais boêmia, onde ele caiu um pouco mais naquela, como o jovem cai, de aproveitar mais a vida, mas nunca se esquecendo do estudo da leitura, sempre ele seguiu, né? Ele chega numa fase dele, que é a fase também onde propriamente ele vira escritor, né? Que foi aí por volta de 1851, quando ele se alista no exército russo. Inclusive ele passa 10 anos servindo ao exército russo, né? Lutou até pela Rússia a guerra de Crimeia, né? Então é nessa fase que a biografia do autor, se você for estudar futuramente, diz que ele realmente virou escritor. Isso foi em 1851, a partir desse momento que ele se alista para servir no exército russo, né? O autor, ele se casa ali em 1862, né? Ele teve uma só esposa, consta também que ele teve 13 filhos, desses 13 filhos, 8 chegaram à fase adulta. E aí teve uma fase também do autor que eu nem conhecia, achei até interessante, que ele também se dedicou um pouco à educação, ao ensino, né? Digamos, aquela fase, como é que eu posso dizer, mais pedagógica, né? Inclusive ele escreveu algumas obras, umas cartilhas que foram até usadas pelo governo russo. E na mesma casa, que é uma casa rural onde ele foi criado, né, com a família, ele abriu até umas escolas onde ele
se propunha a ensinar os filhos dos trabalhadores da fazenda, dessa casa rural, né? Então seria essa fase do autor que eu chamo mais de ensino ou pedagógica. E, por último, que é aquela fase onde dizem, né, que foi aquela fase mais conturbada do autor, que mais teve polêmica, é aquela fase, digamos assim, a etapa dele, que é a religiosa ou a mística. Como assim, né? Ele se envolveu um pouco com a cultura cristã, né? Sermão do Monte, aquela coisa toda de imergir no ambiente mais cristão. E foi nessa época, né, que inclusive ele teve até seguidores, né, que até abriram uma espécie de religião com o nome do Tolstói, né, chamado Tolstoísmo, né? Toda aquela visão que ele tinha de mundo, né, do que ele acreditava, de uma vida mais simplista, mais simplória, os seguidores deles compraram muito essa visão, essa ideologia do autor, né? E fundaram até essa religião, né, com o nome dele, que foi motivo que ele andou também escrevendo algumas coisas, batendo muito na igreja da época, ortodoxa russa, que inclusive ele foi até expulso da igreja, né? Então foi nessa fase mística, digamos assim, religiosa, onde ele tentando buscar o conhecimento que ele chamava de a verdade, né? Teve contato com a literatura cristã, o Sermão do Monte, né? Que foi nessa fase conturbada da carreira dele, no auge da carreira dele, digamos assim, 1886, que ele escreve A Morte de Ivan Ilitch, né? E apesar de ser um livro que trata da morte, né? Isso aqui é um daqueles clássicos que permanecem vivos aí. Já tem 135 anos e vai permanecer vivo aí ao longo das gerações, né? Uma obra fantástica. E ele, durante esse período dele, também mais, digamos assim, mais religioso, né? Dessa fase dele, ele influenciou, né? Ele era tido como um conselheiro do Gandhi, né? O grande pacifista ali indiano, né? Então, ele 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 é assim, a fase do autor, essa fase dele, né, quando ele estava nesse auge da carreira, é bem polêmica porque ele abriu mão, né, das propriedades, ele abriu mão do direito das obras, né, ele quis viver uma vida mais simplista dentro dessa visão que ele acreditava de mundo, né. E ele falece aos 82 anos como, né, é uma coisa bem curiosa, né, ele tentando ir para um mosteiro e ele abandona a família, né, os filhos, ele pegando um trem para chegar nesse mosteiro, ele estava já sofrendo, como ele era mais idoso, com pneumonia. Diz a biografia do autor que ele morre, né, ali nessa tentativa de chegar nesse mosteiro, onde ele literalmente ele ficava nesse vagão tentando falar, né, essa visão de mundo que ele tinha, digamos assim, vou botar entre aspas, né, tentando evangelizar. Não sei se a palavra eu posso usar essa, mas ele tentava passar essa visão de mundo mais simplista, né, de não apego às propriedades, aos bens, né. Ele levou essa, como é que eu posso dizer, ele levou ao limite disso que ele acreditava, né. Então, aos 82 anos ele falece dessa maneira, né, em 1910, e, e é isso. Então foi nesse contexto, nessa fase dele, que ele escreveu A Morte de Ivan Ilitch, né? E aí eu lembrei aqui um texto, vou dar uma olhadinha na minha colinha, que eu escrevi aqui, que como trata da morte de Ivan Ilitch, né? É bem conhecido aí da gente que dizem que às vezes onde há luto, né? Um ambiente onde há luto, pode existir uma reflexão melhor sobre a vida do que aquele ambiente que há só festa, né? Eu não sei se ele pensava isso, o autor, por conta dessa imersão que ele teve um pouco da literatura mais cristã, mas não tem como não lembrar de Eclesiastes 7, no versículo 2, que diz assim, eu vou olhar aqui na minha colinha para ler para vocês, que diz assim, ó, melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Ou seja, né, aqui, que trata nesse livro, né, é justamente isso, nesse ambiente de luto, onde o Ivan Ilitch, ele está ali nos últimos dias para morrer, né? O autor te faz refletir sobre de que maneira tu conduz a vida, né? E o Ivan Ilitch aqui na obra, ele era o quê? Ele era um funcionário
do serviço judiciário russo. E quando você lê alguma coisa da literatura russa, você vai perceber que a literatura russa era um pouco ácida no que diz respeito ao serviço público, né? Você consegue constatar isso aqui na obra, nessa obra, ou nas outras, quando você for ler. Eles são um pouco ácidos com o serviço público, né? Então é isso, a história trata desse cara que teoricamente tinha tudo que uma pessoa comum desejaria ter, né? Ele chegou no auge do sucesso, conseguiu instituir uma boa família. No começo ele gostava da mulher dele bem. E aí quando ele fica nesses últimos momentos, ele reflete sobre a vida, né? O autor te faz pensar o que é que importa realmente nesse momento, né? Quem está ali próximo de você. E ele te traz, né? O que eu acho interessante aqui no livro é porque ele não banaliza esse tema morte, né? Diferente assim de uma ficção ou uma história de guerra, que às vezes as pessoas morrem aí aos montes e você às vezes não faz uma reflexão. A maneira com que ele trata aqui a morte, essa coisa sensível de você perceber naqueles últimos momentos do Ivan Illich, tu se coloca na pele do cara e tu reflete sobre o que tu tem feito, né? Poxa, que objetivos você traçou, né? Qual foi o seu alvo? Pô, você chegou naqueles alvos, mas você alcançou. Que tempo você dedica, ou você dedicou ou dedica aqueles alvos que você já alcançou? O que é importante do seu tempo, né? Então tudo isso ele te traz aqui, essa tempestade de ideias que fica na tua cabeça, né? É um livro que quando termina de ler, fica contigo ali dias e dias. Eu digo até mais, fica uma vida toda. É um livro assim fantástico, curtinho, como eu falei, muito bom para quem quer começar a ler uma coisa russa. E ele passa por essas esferas de reflexão, né? Como você tem investido o seu tempo, né? No lado profissional, no lado dos seus amigos, da sua família. Que qualidade de tempo você tem tirado, né? Ele te leva a pensar muito isso, né? Qual o verdadeiro sentido da vida, o significado das coisas que você almeja. O que é que realmente é importante, né? E aí no Tag A do Mais, eu vou até ler isso, que eu acho que sintetiza bem essa ideia do livro, que foi o que mais chamou minha atenção. Esse momento aqui, para quem já conhece o canal, é o momento Tag A do Mais, aquele momento que a gente marca e diz assim, né? Ele falando aqui. No caso é até um questionamento dele, né? Ele fala assim, né? Alguma coisa está errada. Talvez eu não tenha vivido como deveria. Eu acho que isso aqui sintetiza muito bem a obra, né? E é isso. Eu super indico esse livro, né? Para quem realmente quer começar a ler alguma coisa russa aí. É um livro curtinho de ser lido, mas de uma profunda reflexão. É uma excelente obra, super indico a todos, tá bom? Se você gostou aí do nosso vídeo, por favor, curta, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo. E até mais, pessoal. Até o próximo vídeo da gente do canal. Tchau, tchau.